Ô, Virginia, sabe o que mais me choca? É. Que você simplesmente caiu nesse mundo de zodíaco de horóscopo, tipo, do nada. Porque você era até então advogada. Era. Conta pra gente um pouquinho. Tá. Bom, eu sou advogada de formação, né? Eu sou advogada criminalista, trabalhei com isso há algum tempo, amava o que eu fazia, então não era que assim, estava procurando outra coisa para fazer na minha vida. Não. Eu amava o que eu fazia. E aí, bom, comecei a estudar astrologia durante um intercâmbio que eu fiz pela faculdade de Direito. Então, eu tinha muito tempo sobrando lá. Então juntou a fome com a vontade de comer. Você já tava ali. Entendeu? Eu tava lá. Bom, na verdade, eu tinha acabado de terminar um namoro, né? Aquela fase triste terminal, né? Eu tinha acabado meu namoro. E aí, quando a gente terminou, ele falou, olha, eu acho que você não consegue me entender. Sabe o que você faz? Vai estudar astrologia, eu sou escorpiano. Quem sabe se você me entender, a gente volta. O bofe disse isso? Juro pra você, foi essa conversa. Por Skype. Nunca mais me esqueci. Aí, tudo bem, fui pra Portugal um mês depois, aí tinha muito tempo sobrando, né? Falei, vou estudar a matéria da faculdade? Não. Né? Tô em outro país, depois eu me viro com a matéria da faculdade. Falei, vou dar uma pesquisada nesse tal de escorpiano pra ver se talvez pudesse, né, ter feito qualquer coisa aqui que eu poderia ter salvado. E aí, quando eu comecei a estudar, eu me apaixonei, aí eu fiquei louca naquilo, eu virava noites estudando, dia após dia. Isso foi em que ano, mais ou menos? Você lembra? Foi 2014, mais ou menos. Mas já tinha. Essa coisa de signo, pra mim, parece que é uma coisa meio recente. Já se falava muito, mas antigamente, você lembra que assim, ó, vou saber de signo. Era a revistinha do João Bidu. Sabe umas coisinhas muito específicas? Sim, caiu assim. Historicamente, a astrologia, por exemplo, você era obrigado a estudar numa faculdade de medicina antigamente. Não se formavam médicos sem o estudo de astrologia. Só que, quando veio o iluminismo, revolução científica, a gente foi ficando meio como uma coisa mística e foi sendo retirado do uso comum das pessoas. E aí, recentemente, João Bidu, essas revistinhas, né, de dicas mais práticas, trouxeram a astrologia, mas ainda num lugar meio sem uso prático pra gente, né? Era mais uma consulta. Meio genérico, assim. Tirar a sorte do dia, né? Sim. Tipo, você não ia, sei lá, estudar a sua personalidade através da astrologia, muito embora esse estudo existisse em paralelo. Então, nas universidades já se estudava psicologia, já se estudava astrologia, já tinha linhas de estudo sobre isso, mas para o público geral não era uma coisa, assim, de fato séria, né, e com credibilidade. E aí, bom, em paralelo, aí comecei a estudar, comecei a fazer o mapa de todos os meus amigos e basicamente fiz isso o meu intercâmbio inteiro. Fazia curso atrás de curso, né, porque eu amava aquilo, eu queria ver outras visões disso. Bom, tinha matéria que eu lembro que eu apareci para fazer a prova final, porque eu, na verdade, estudei astrologia no meu intercâmbio. Não, e direito foi com Deus. Foi com Deus desde lá, né, mas tudo bem. Aí voltei para cá, mas voltei pro escritório que eu trabalhava e amava, e lá, a gente trabalhava junto era a Gabi Prioli. Meu Deus! Mas Gabi Prioli não tinha a Gabi Prioli da TV, era a Gabi Prioli do escritório. Era a Gabi Prioli só o lado... Gabizão. A gente chama ela de Gabizão, não existe Gabi Prioli. O Gabi Prioli veio depois. É o artístico, o Gabizão é o íntimo. A persona, mas é a Gabizão, até porque ela é grande, né? Aí, bom, um dia ela colocou o mapa dela lá no Instagram, e mesmo no escritório, basicamente, eu fazia o mapa de todo mundo, assim, eu fazia os meus processos, e aí toda vez que eu chegava pra fazer alguma correção, eu tinha que fazer mapa também pro meu chefe. Mas você já cobrava? Imagina, eu nem sabia que existia uma profissão de fato. Porque quando eu entrei, eu comecei a estudar e aí eu descobri a parte acadêmica. Então eu fiz vários cursos, mas eu achava que era uma coisa tipo filosofia, assim, que você pode estudar, mas só como conhecimento. E, geralmente demora quanto tempo um curso desse? Sei lá, supondo que eu quero agora me especializar em signos. Quanto tempo eu demoro pra ter um aval, um diploma? Então, acho que com um ano você tá muito bom nisso, você consegue atender com tranquilidade. Depende muito do quanto você avança. E é um universo tão apaixonante que é muito rápido. Assim, daqui a pouco você tá fazendo o mapa do Uber, de todo mundo que você encontra é um potencial estudo para você, o que é muito legal. Então, você avança muito rápido, né? Porque você tem espaço para treinar o tempo todo. Então, você tá sempre avaliando todo mundo. E aí, no que eu voltei, era basicamente isso. Fiz o mapa da Gabi. A Gabi, cara, eu vou te pagar. Você tem que fazer isso, você tem que trabalhar com isso. Aí eu fiquei, gente, mas pagar? Não existe pagar. Aí ela falou, não, existe sim, vou te cobrar. Falei, bom, então você fala aí quando você quer pagar, porque eu nem sei cobrar isso aqui. Ela, então vou te pagar tanto. Falei, ok, vou fazer. E fui. E aí ela adorou, ela amou tal. E eu fui testando várias coisas que eu achava da astrologia da minha visão. Tipo, intuitivamente, que eu conversava com meus amigos tal, mas que, né, era uma coisa minha. E foi dando certo, tipo, idades, acontecimentos do mapa. Bom, aí terminei, saí super feliz, mas voltei pro meu mundo do direito. E nessa época,
Eu saí do escritório e a Gabi também. Fui trabalhar na Bolsa de Valores. Meu Deus! Nem existia astrologia, quer dizer, existia como conhecimento, né? Mas não como uma profissão mesmo. E aí, bom, a Gabi falou, olha, eu acho que você tem que investir nisso, eu vou te passar uma segunda cliente, mas assim, ela não quer que fale quem é, então eu vou te mandar um print e você analisa aí, vou mandar os áudios pra ela. Pra mim, né? Ok, fui. O dinheiro já tava virando business, o dinheiro já caiu no dinheiro, você tá... Exato, se ela falasse, olha, te pago um sorvete, eu ia falar o máximo, porque pra mim era só legal fazer mesmo o mapa. Eu já achava incrível, tipo, confirmar as coisas do mapa, sabe? Mas então foi a Gabi que te puxou pra virar um business, virar um trabalho. Então a Gabi meio que, tipo, acendeu a luzinha Gabi ali. Criou um penhasco e me jogou. Foi basicamente isso. Ela criou a profissão, ela que fez tudo. Devo muito, assim, a ela, 100%. E aí ela me passou esse mapa e essa amiga fez uns testes, assim, né? Ela falou, olha, eu quero que você veja se existe um acontecimento aí na minha vida e com que idade que foi e o que foi que aconteceu. E eu não sabia quem era, né? Ela só me mandou escrito, eu fiz a análise, devolvi pra ela e, tipo, era uma coisa muito pessoal dela, né? Que ela nunca tinha aberto pra ninguém. E aí ela surtou, me ligou de volta, falou, não, aqui é a Anitta, eu amei, agora eu quero saber tudo, a gente tem que ser amiga, nananã. Isso há anos já, né, atrás. E aí, desde então, a gente começou a trabalhar juntas. Só que eu ia fazendo as análises pra ela, lugar pra ela gravar clipe, data, essas coisas, mas assim, bolsa de valores e em paralelo, aí eu comecei a falar, vou atendendo aqui em paralelo, porque eu acho que rola, né? Mas... Você já tava muito... Você não tava muito segura pra onde abandonar a Bolsa de Valores pra trabalhar? Não é nem só uma segurança, eu não queria, porque eu gostava do que eu fazia. Eu achava muito legal. Eu lidava com mecanismo de ressarcimento. Então, se você perde dinheiro na bolsa, a gente ajuda, né, a analisar se você pode ser restituído, lavagem de dinheiro. Era muito legal. Eu fazia pós, estudava outras coisas. Eu amava o direito, só que eram estudos paralelos. Eu tô passando entendeu? muito... Eu acho que eu não tenho nem cérebro pra fazer duas coisas. Estudar direito, fazer bolsa, entender... Não dá pra mim, entendeu? Pra mim não dá. Eu amava, eu achava o máximo. E aí, então não era tipo que eu tava esperando o momento pra fazer essa passagem. Não existia essa pretensão mesmo. Era uma coisa que eu queria em paralelo, um hobby, né? Até que um dia eu tava na bolsa, tem um Itaú que fica embaixo, né? Aqui em São Paulo. E aí meu celular começou a tremer loucamente. Eu falei, o que aconteceu? E aí a Anitta tinha me marcado num story de uma análise que eu tinha feito, que ela tinha achado incrível. Ela tava lá em Cochevel. E ela, não, porque a minha astróloga, nananana. E aí chegou nesse dia 20 mil pessoas no meu perfil. A Gabi ainda me mandou uma mensagem zoando. Ela falou, nossa, acho que você virou astróloga, né? Aí eu falei, acho que virei astróloga. E aí comecei a compartilhar, assim, as coisas no Instagram e levar em paralelo. Aí começou a surgir pra mim a possibilidade de isso aqui virar uma profissão. Só que, assim, tudo que eu conquistei no direito, eu fui ganhando bolsa em cima de bolsa. Então, tipo, eu estudei de graça, ganhei uma bolsa, tipo, eu ganhava salário pra estudar. Tipo, então eu tinha conquistado muita coisa que eu não sabia se eu conseguia fazer esse movimento nesse momento, né? Então, fui levando. Aí eu comecei a dar aula de astrologia. Então, enquanto eu só atendia, eu achava legal, mas eu não tinha essa pretensão. Quando eu fui dar aula, aí eu me apaixonei. Aí eu falei, não, é isso aqui que eu quero fazer. Quero dar aula. E aí foi, tipo, aí eu construí, né, esse movimento de saída, porque não dava mais pra conciliar. E aí, sim, fui viver do direito. Quer dizer, saí do direito e fui viver da astrologia. Mas você falou, começou a dar aula. Como que faz pra começar a dar aula? Você tem que estar, tipo, num nível muito expert a ponto de conseguir ensinar e ser didática. Tem que ter algum... Como que é? Sei lá, quero entrar agora, começar a fazer aula com você. Tá. Eu vou sair como? Então, assim, na minha faculdade, ela já tinha uma metodologia que a gente chama de método socrático. Então, eu não tinha um professor que ia lá e falava, olha, isso aqui é um contrato de locação. Isso não existia. A gente chegava em aula, eu já tinha que saber o que era um contrato de locação e a gente ia discutir as bases daquilo, se fazia sentido, se não fazia. Então, eu sempre tive nota de participação. Então, assim, eu já vim de uma profissão que a exposição, você tem que ser claro, já é parte do jogo, né? Só que a diferença é que no direito, você ser ininteligível é legal, né? Então as pessoas não querem ser compreendidas. Advogado fala para advogado. E eles jogam umas palavras assim, chique, exato, e isso você entendeu, você entendeu, você não entendeu? Sinto muito, você que é inferior, entendeu? Então, eu acho que o trabalho foi mais tirar o tecniquez, que eu já não gostava do direito, e comecei, sei lá, eu me arrisquei. Então eu falo que a minha primeira turma, eles foram grandíssimos corajosos, porque eles realmente falaram, essa menina trabalha com a Anitta, ela deve saber o que ela faz, vou lá, E né? passa uma credibilidade, assim, com quem que você trabalha? Você faz um mapa de quem? Você fala da Anitta, então o povo já deu certo. Mal sabia a galera que era a segunda pessoa que eu atendia, né?
É que ela realmente confiou muito em mim, assim, de cara, e a gente trabalha junto até hoje e tal. Mas, assim, honestamente, eu tinha pouquíssima experiência prática, mas eu tinha estudado muito. Você sabia muito, mas botar na prática. Você sabia eu sabia muito, o teórico. Mas eu não sabia, tipo, eu não queria atender alguém, eu queria só estudar aquilo, entendeu? Eu tenho essas coisas que eu gosto de estudar e saber sobre aquilo, e isso, eu não quero tornar isso alguma coisa, entendeu? Aham. E aí depois fui estudar outras coisas pra complementar, né? Então, dentro do direito, eu trabalhava com direito criminal. Eu já gostava de mente humana. Eu não gostava de fazer peça, eu gostava de ir visitar o cliente preso, né? Pra tentar entender ele, tentar ver como que a gente podia, sei lá, tornar aquele momento menos caótico. Então, eu já tinha uma noção de que eu gostava de pessoas, de compreender pessoas, e aí a astrologia fez isso expandir para um outro nível. Aí eu fui estudar psicanálise, fui juntando tudo isso numa área só, que virou o que eu trabalho hoje, né? Que a astrologia é um componente. Mas eu acho que o direito foi o caminho que eu precisava também, porque eu vim pelo criminal, né? Que também fala muito de, talvez às vezes, do pior da alma humana. Então, eu acho que foi um caminho incrível também para chegar na astrologia.